Guncast. O lado dark da imaginação. Imaginação é a parada mais linda da espécie Homo sapiens. É a coisa mais linda. É a capacidade de você criar imagens, criar cenários não existentes, abstrair. Foi a imaginação que fez o Homo sapiens se diferenciar de outros bichos. Porque a gente estava na floresta, tinha um monte de bicho, e a gente como espécie é bem meia boca. A gente não é o bicho mais forte, não é o bicho mais rápido. Tava lá com o leão, com a zebra, com não sei o quê, com o girafa. E agora a gente botou no zoológico, os bichinhos não devia botar, mas enfim. Porque a gente tinha capacidade de criar imagens, imaginou armadilhas, imaginou ferramentas, imaginou coisas. E criamos tudo que criamos surgiu da imaginação. Nada não veio de um ato de imaginação. Primeiro, cria-se a imagem mental, depois materialize. Essa mesa, o microfone, tudo veio de uma imagem. Então, a imaginação é maravilhosa. Eu sempre defino criatividade como a imaginação aplicada para resolver um problema. Porque se for a imaginação, pode não ter nenhum valor. Você pode imaginar qualquer coisa. É engraçado que eu sempre costumo dar o exemplo. Imaginar qualquer coisa na palestra. Eu falo, você pode imaginar agora um elefante aqui voando. E essa semana eu li Dumbo. Eu vi o filme Dumbo. Que aí, no caso, tem valor. Porque se você imagina um elefante voando aqui do nada, tá e daí? Não, eu só imaginei. É uma imagem, mas ela não resolve nenhum problema. Quando você imagina um elefante voando e cria uma história do elefante que nasceu com a orelha grande, não sei o que, aí você resolveu um problema. De quê? De entretenimento das pessoas. Você entreter as pessoas, você emociona as pessoas, você passa mensagens, virou história. Aí vira criatividade, porque agora foi aplicada para dar solução para um problema, né? Então, a imaginação é maravilhosa. Mas existe o lado dark da imaginação, o lado ruim, o lado obscuro, né? Que é quando a imaginação ela é utilizada para criar imagens negativas. E isso tem pessoas que elas são quase que sequestradas pelo lado dark da imaginação. Aquelas pessoas que qualquer situação ela já... Ah, não, mas imagina se acontecer. Aí começa... O que é o... Não, mas se eu fizer isso, pode ser que as pessoas reclamem, pode ser que as pessoas não gostem, pode ser que as pessoas achem que eu sou um otário, pode ser que aconteça problema, pode ser que eu me machuque. O que é isso? É a imaginação criando cenários, criando imagens só na negatividade. E aí elas normalmente se defendem dizendo, não, mas é importante, porque eu estou vendo os riscos e tal. Aí mistura, que é uma área difícil de misturar, né? O ser um analista de riscos. Todos nós temos que ser bons analistas de riscos. Analisar aquela situação, quais são os riscos, é necessário analisar, mas com racionalidade e não ser dominado pelos riscos, dominado pelas imagens negativas que você vê naquela situação. Ah, não, mas e se acontecer não sei o quê? Aí não acontece nada. Aí você não faz nada porque você está dominado pela sua mente que só constrói os cenários negativos. Faz sentido? Maravilhoso, hein? E assim acaba o podcast. Fechamos. E esse foi o podcast do lado dark da imaginação. Maravilhosa a introdução. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, tá bonita. Eu tô arrepiado aqui. Não, eu também. Eu falei, nossa, pra que falar o quê? Fiquei até assim, ó. Estamos todos aqui assim, ó. Mas Foi além. Essa coisa do lado obscuro, eu tenho uma experiência de vida o meu pai, ele tinha uma mentalidade do lado positivo da imaginação, até exagerada, assim, né? Meu pai tem uma coisa de, tipo assim... Só o seu pai, né? É. Você não tem, Assim, você não puxou isso dele não, né? Melhorou um pouquinho, né, Murilo? Mas assim, tudo na vida eu falei, pai, eu quero largar a escola pra montar um negócio na internet. Em 1999, primeiro ano do colégio. Aí, não, ele dá uma pausa, 3 segundos. Pai, eu quero montar um negócio, sair da escola pra montar um negócio na internet. Ele faz, é mesmo, Lilo? Escola não presta não, né? Internet é bom, né? Internet tá começando a internet aí, né? O pessoal gosta de internet, não gosta? O pessoal fala internet aí. E escola é um negócio velho, escola, né? Não é internet não, escola. É mesmo. Aí você fala assim, pai, eu quero... Internet não deu certo não, eu quero voltar pra escola. É mesmo, Lilo. Escola é bom, né? Escola tem uns amigos, né? Escola aprende as coisas. Internet tá dando certo faz tempo agora, esse negócio de escola, né? Sempre deu certo. Tá começando agora a internet, a pessoa não sabe dar certo mesmo, né? Aí eu fui pra internet, aí isso aqui. Aí um tempo depois, pai, eu tô querendo largar minha empresa
10 anos pra contar piada. Aí ele pausa. É mesmo, né, Lilo? Internet já foi, né? Comédia é bom, né? O povo ri de piada, né? Piada o povo ri, piada alegra o pessoal, né? E tu gosta de fazer piada, não sei o quê, contar aquelas piadas. Internet, a internet já tá na moda já, a internet, entendeu? Aí eu, daqui a pouco, pai, eu acho que eu vou largar a comédia porque eu quero fazer coisa de curso online. Ele pausa. É mesmo, Lilo? Comédia já deu, né? O pessoal já riu muito, entendeu? Já tem muito comediante. Agora, educação é sempre bom, porque é a internet, né? O curso pela internet é bom. Aí você fala, é mesmo, Lilo. Pai, eu quero voltar pra comédia. É mesmo. Eu de curso online não presta, não. É comédia. Tudo, entendeu? Ele pausa um pouquinho e já constrói a imagem descredenciando a coisa que eu tô saindo. E criando uma teoria absoluta daquilo, né? Teoria final, assim, ó. Essa é a teoria final. Internet não dá mais em nada. A partir de agora, vamos todo mundo se preocupar com educação e curso. Mas assim, tem que ter cuidado. Qualquer exagero extremo é perigoso. Todos os extremos são perigosos, mas mais perigoso do que esse extremo positivo, exagerado. Meu pai era meio exagerado. É o outro extremo negativo que ocorre muito, né? Pais e mães, principalmente, e chefes que só criam um cenário catastrófico, que vai dar merda, que não sei o quê. E aí, cara, a mente, o pensamento constrói a realidade. Toda realidade, ela começa num pensamento. Se tudo, essa mesa veio de um pensamento, significa que ao pensar, mesmo antes de executar a mesa, ou seja o que for, eu já coloquei em jogo aquele pensamento ao ser feito, mesmo que eu não falei pra ninguém, já tá no jogo do universo. Já tá rolando. Então, o que é que você tá botando no jogo do universo? Tá botando só os cenários darks, e a gente usou esse termo dark, né? Por causa de uma descoberta recente minha. Murilo Gun acabou de descobrir, aos seus 36 anos, um jovem arrojado, que agora ele descobriu um disco recente aí do Pink Floyd, chamado The Dark Side of the Moon. E ele falou, cara, você já ouviu esse disco? Falei, eu e mais de 70% da população mundial. Só falta você, mano. Maravilhoso. O Pink Floyd, eles estão ligados na parada. Eles já estavam me imaginando muito. Eles usavam algumas coisas para imaginar, tá? Ultimamente eles conseguem imaginar sem usar nada, que é uma coisa muito louca também, né? Essa busca por imaginar. O ser humano tem uma busca por imaginar muito grande. E nessa questão de imaginação, eu gosto muito da teoria do Augusto Cury, que eu aprendi muito com ele, que é o seguinte, né? A espécie Homo sapiens é a única espécie que tem consciência de que pensa. Ele pensa e tem consciência de que pensa. Estou pensando, isso é um pensamento, tem consciência sobre isso. E sobre o pensamento, existem dois tipos de pensamento. O pensamento dialético, que copia os símbolos da língua. Quando eu vou estudar, a escola usa em exaustão esse pensamento, né? Copia, cola, copia, cola, copia, cola. Está usando em exaustão o pensamento dialético, racional ali. E o pensamento antidialético ou imaginário, que aí você quebra todo o padrão e para de usar a exaustão o pensamento racional dialético e começa a imaginar um caminho diferente. Só que como todo ser humano, basicamente todo ser humano nasceu para ser cineasta, porque ele cria um filme na sua mente sobre todas as coisas, e muitas vezes um filme de terror. Entendeu? Que o pessoal chama de visualização, né? Mentalização, né? Visualização chama mais, visualização, né? Muito. Que, cara, e é engraçado que eu não sei qual foi esse gatilho. Talvez foi um livro que eu li, que tá ali em cima da minha... No cantinho dos livros especiais da minha vida, foram os primeiros livros que eu li. Tá ali, Neurolinguística nos Negócios. E eu fui lá ver e tem um capítulo sobre visualização, que talvez foi isso, mas eu sempre criei um hábito, cara, de assim, vou ter um momento importante, tipo, vou fazer um discurso da Singularity, ou até coisas mais ordinárias, assim. Eu sempre imagino já acontecido e eu dizendo, amor, foi massa, as pessoas me reconhecendo. Eu já imagino acontecendo isso, eu já imagino. Então, o meu filme já está imaginado assim. Tem chance de não ocorrer? Tem, mas assim, eu nem lembro quando não ocorreu o que eu imaginei, né? Pelo menos de coisas relevantes, né? Sim. Pode ter mudado um pouquinho, mas assim... Então, se você cria um filme negativo, você está aumentando incrivelmente a chance desse ser o filme. A grande verdade é que se você não usar o pensamento imaginário para te construir, você vai usar o pensamento imaginário para te destruir.
É isso. Faz Ponto. todo sentido. Sim. E é uma coisa que você tem que se questionar. Estou usando o pensamento para me construir? Se não está usando para construir, está usando para destruir. Está usando para sofrer por antecipação, para fazer inúmeros filmes de terrores, de coisas que nunca vão acontecer, porque 90% das coisas que você imagina não vão se concretizar, principalmente as negativas, né? E isso faz o quê? Faz a gente criar um ambiente seguro para o medo. O lado dark da imaginação, esse lado de não usar o pensamento imaginário para te construir, deixar ele te destruir, simplesmente cria um ambiente seguro para o medo se alocar. E aí, esse ambiente seguro cara... O medo ama, o medo olha, opa, esse filme eu quero. Esse é maravilhoso. Esse filme, o medo pensa, esse filme aí eu quero participar. Não vou me jogar pra fora, não, né? Aqui tem meu cantinho, eu quero ficar Porque aqui. a gente fica o tempo todo imaginando que é aquela coisa, por exemplo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com a gente, da nossa equipe, que por acaso está aqui dentro dessa sala, mas eu não vou falar o nome. E aí eu falei que precisava conversar com ela. Falei, preciso conversar com você. Lívia, preciso conversar com você. Ela depois, a gente se encontrou depois, uma semana depois. O que você quer conversar? Não sei o que ela. Vamos conversar, Lívia, vamos conversar. Ela achava que eu, tipo assim, eu ia falar que a gente tinha que terminar a nossa parceria, de que não estava satisfeito com o trabalho dela, que não estava satisfeito com o trabalho dela, criou imagens de um monte de coisas. Isso me conhecendo, ela me conhece bem. E aí eu cheguei e eu falei, só quero saber se você está feliz com o que está acontecendo agora, do trabalho que você está desenvolvendo. Porque dentro do time que eu montei hoje, a gente tem um time de mais de 35 pessoas, o meu foco principal é colocar a pessoa no lugar certo. E não tentar... eu aprendi a construir uma empresa baseado em alocar a pessoa no lugar certo, acreditando que ela já tem a potencialidade para fazer aquilo. Sim. E não ficar tentando preparar ela para encaixar ela em lugares que não faz sentido para ela. Uhum. Uma coisa que você falou, acho que vale a pena reforçar, é que esse caso que é vamos ter uma conversa, muitas vezes a gente acha que esse ponto de o dark side da imaginação só se aplica a coisas grandes, mas não, às vezes se aplica a uma conversa, né? Chamado lá, Ney, vamos conversar, mas eu só converso com você amanhã. Lascou. Acabou. A pessoa fica o dia inteiro sofrendo com aquilo. Quando a sua mulher agenda uma conversa, Meu fica Deus. tipo, o que foi? Tá com AIDS? Diga o que foi que houve. Me traiu. É. E é louco, né? Porque, assim, quando... eu diria que o objetivo de uma organização, seja família, organização, seja uma empresa, e é o que a gente vem buscando construir, é ter um ambiente tão seguro, mas tão seguro, que as pessoas nunca usam o dark side of imagination. Perfeito. É tão seguro o ambiente que, assim... porque o lado dark da imaginação, ele gasta energia. Pesadíssimo. Porque quando ele é aquele lado do análise de risco necessária, racional, para se proteger, é maravilhoso. Mas quase sempre é só desperdício de energia mental, criando hipótese, sofrendo com a hipótese imaginada, e depois de muito sofrimento, não tem nada. Não é nada. Só teve sofrimento. Só energia. Energia dispersa, né? Yeah. Tem uma questão que eu tenho falado bastante ultimamente, que é o seguinte, né? Um celular, quando você carrega ele à noite, né? Aquela bateria que carregou serve para quê? Serve para você usar durante o dia. E com a gente é igual. A gente dorme à noite para usar energia durante o dia. Só que o que acontece? Como a nossa mente é terra de ninguém, então a gente fica simplesmente deixando com que a nossa energia seja gasta com pensamentos que não vão acontecer, com imagens que não vão acontecer. E no que precisa acontecer, que a gente deveria gastar energia, já não gasta porque não tem mais. Porque bateria é assim. Chega uma hora que acabou a bateria, tem que recarregar de novo. Uhum. E você só tem energia para aquele dia. Tanto que se você vira uma noite, no outro dia você já está esgotado, acabado. Sim. Você só tem energia para aquele dia. Então, por que não pegar a sua energia daquele dia e gastar só com aquele dia em coisas que vão acontecer naquele dia e imaginar coisas que você pode fazer naquele dia para que você possa construir apenas o seu dia. É igual uma casa, não se constrói uma casa numa tacada só, se constrói de várias etapas. E a nossa vida, a gente tem a mania de querer construir a vida numa tacada só, como se fosse nascer pré-moldada, chega, encaixa, está pronto, mas não tem como. Você tem que começar com alicerce, sobe um tijolinho. E qual que são os tijolinhos, qual que é o alicerce, qual que é a etapa? É o nosso dia a dia. E aí chega lá na frente, quando você tem 30, 40, ou às vezes pessoas muito mais novas, com 20 e poucos anos, constrói algo lindo, algo incrível. Por quê? Ela simplesmente viveu o dia. Basta cada dia o seu mal. Então, quando você
Quando você começa a gastar a energia do seu dia, baseado no que precisa acontecer naquele dia, e ao invés de você gastar uma energia muito no futuro, vou imaginar, igual muita gente fala hoje, cara, imagina o desenho da sua vida perfeita que você quer, como que é esse quadro? Caraca, velho, quem é que sabe isso, velho? Porra, quando eu vejo falar isso, eu falo, cara, isso é muito bonito. Mas quem é o ser humano que visualizou esta birosca deste quadro e depois falou, olha o quadro, deu tudo igualzinho do que eu pensei e imaginei. Eu acho importante a visualização do quadro sem a expectativa de que ele seja perfeito. De que ele seja exato. De que ele seja exato. Porque a gente é humano. Sim, claro. Existem muitas variáveis no quadro. É importante. É a visualização, né? Você tem que imaginar o futuro agora, vivendo cada dia, né? E não se angustiando se não acontecer, Sim. né? Porque faz todo sentido. A gente chega numa conclusão que depois, o que acontece? Que quando a gente começa a pensar nisso, que usar a imaginação para nos construir, você começa a conectar essa imaginação em coisas que fazem muito sentido com você, com a sua essência. Né? O Steve Jobs chamava isso de connect the dots, conectar os pontos. O que acontece? Eu acho que para você imaginar, não adianta imaginar aleatório. Por exemplo, você vê um ponto, você vê outro ponto, você encontra os pontos, você não imagina eles. E entre um ponto e outro, para eles ter substância, a substância é a imaginação, para criar essa conexão. Sim. A imaginação é a substância que liga todos os pontos. Sim. Porque aí deixa de ser a nova área que é criada, quando você liga aqueles pontos, cria sua nova área. Exatamente. Né? Não tinha aquela área. Então, acho que a questão de identificar esses pontos, o que eu fiz na minha vida toda? O que eu gosto? Onde eu me sinto bem? Coisas que você começa a se adaptar. Ambientes que você começa a conviver e fala, cara, isso me faz bem. Isso aqui. Aí você começa a conectar. E aí tudo da sua história começa a fazer muito sentido para você e você conecta. Aí você começa a visualizar coisas e falar, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui também é muito legal. O que pode conectar esse ponto com esse? A imaginação. Aí você começa a gastar energia, mas já não é um gasto de energia disperso em meio do nada, com uma viagem total que só vai servir para te sabotar e depois você se frustrar. Não. Não é uma viagem que você acorda de manhã e cria um plano mirabolante que você na época acha maravilhoso, depois ele dá todo errado, graças a Deus, porque se desse certo, acabava com a sua vida, né? Costumo dizer que a gente é uma máquina de autodestruição e todo dia a gente tem um plano mirabolante, maravilhoso, para acabar com a nossa vida de uma vez por todas. E graças a Deus não dá certo. Por quê? Porque a imaginação gasta numa coisa totalmente intangível. Mas quando você começa a gastar energia para identificar esses pontos, e identificando os pontos, a imaginação é poderosa para conectá-los, aí a mágica acontece. Tem uma coisa interessante que você está falando que me remeteu a uma pergunta que eu estava na cabeça. Porque a gente está falando do lado ruim da imaginação, mas como fugir desse lado ruim? Como aproveitar o máximo do lado bom? E aí me lembrou uma coisa que aconteceu recentemente. Eu fiz uma viagem, fui para o Chile pedir minha noiva em casamento. Na época era namorada, agora é noiva. E aí no último dia ela escorregou, estava tomando banho e bateu a cabeça na parede. E aí foi mais ou menos na sobrancelha, em cima do olho. Começou a ficar roxo, depois começou o sangue... porque não cortou, mas ficou interno, a descer pro olho. Então, parecia que ela tinha levado uma pancada no olho, tinha levado um murro. E aí, a primeira coisa, eu vou sair na rua, todo mundo vai achar que eu espanquei ela, pedi a menina em casamento, gastei uma grana com o anel, o povo vai estar me julgando aí. Depois veio o pensamento, tá, e minha sogra, o que vai pensar? Porque as pessoas da rua, tipo, problema delas, mas e minha sogra e as pessoas mais próximas? E aí o que eu achei mais interessante não foi nem os meus pensamentos, porque isso realmente é o lado ruim da imaginação, mas foi a atitude dela com relação a isso. Ela falou, eu não vou passar pó, eu não vou passar nada, eu vou sair com o meu óculos do meu jeito, sem problema, não vou botar óculos escuros, só com óculos normal. Quem olhar, que olhe. Por quê? Porque o problema ele quer imaginar. Sim. A minha atitude perante o problema, não aconteceu nada, eu estou do seu lado, vou pegar na sua mão. A verdade está comigo. A verdade está comigo. Eu estou com a verdade e está tudo ok. E não preciso me preocupar com o que as outras pessoas vão se imaginar. Então, eu acho que essa é uma possível resposta, dentre várias, para a gente encarar esse lado ruim da imaginação e se portar diante disso. Tem uma coisa que fala muito assim, essa pessoa vive no mundo da imaginação. Que aí, no caso, não é o dark side da imaginação, é o bright side, o lado bom da imaginação, exagerado ou sem aterrissar, que acaba sendo um dark side também. Quando você vive no mundo de imaginação, mas não sai da imaginação para materializar, para execução. Aí é um dark side também, que é o exagero do bright side. Completamente. Viver no mundo da imaginação, só pensa, e muitas vezes, cara, tem que descobrir se talvez o seu papel no mundo seja
viver no mundo da imaginação e você tem que buscar parceiros para te ajudarem a materializar, porque do outro lado da esquina tem uma pessoa que vive no mundo da execução e não conhece o mundo da imaginação. Então, não necessariamente significa que menino, que muitas vezes vive no mundo da imaginação, tem que aprender a fazer as coisas. Talvez, sim, ou talvez tenha que encontrar outras pessoas que tenham a sua sombra, que a luz dela seja a sua sombra, e vocês se conectarem. Cara, tem duas palavrinhas que são os gatilhos da imaginação, que eu acho que ajuda a gente sempre... Eita, tá tendo imaginação agora. Porque muitas vezes o processo de imaginação ele começa com o e se. E se? Ou então com o próprio imagina. Imagina. Então, vamos para o lugar... Monique, sai com o olho roxo. Mas e se o pessoal ficar achando que não sei o quê? Imagina se não sei o quê. Então, o e se e o imagina são muitas vezes o gatilho da imaginação. Então, sempre que você ouvir alguém falando ou você falar o e se ou o imagina, observa se o que vem depois é uma imaginação positiva ou uma imaginação negativa. Porque isso, cara, o processo de autoobservação, muitas vezes... eu observei agora. Muitas vezes basta observar. Porque o observar, algumas vezes, já dissolve aquilo, só por ter sido observado, né? Ou te convida a mudar, né, da próxima vez, né? Então... Eu acho que a grande questão é que não existe como você sair completamente do dark side, da imaginação, ou você viver... Tanto o dark side pode ter coisas positivas, como o right side, o lado branco, pode ter coisas negativas. Por exemplo, se eu estou lá em casa, eu estou com um bebê de 1 ano, e aí minha esposa imagina que aquela escada ali precisa de um portão, porque sem o portão ele pode se machucar. É um pensamento terrorista, porque está com medo dele cair, mas ao mesmo tempo tem uma proteção ali. Análise de risco. Análise de risco. Sim. E ela consegue falar, vamos fazer um portão. Gerou solução a partir de um dark side leve. A questão é que tanto o dark side pro lado extremo, como pro right side do lado extremo, Sim. ambos são muito perigosos. Sim, os extremos sempre são. São perigosos por quê? Porque o dark side extremo vai fazer eu me destruir, porque eu estou imaginando situações que nunca vão acontecer e eu estou sofrendo por antecipação por todas elas, angustiando, com uma ansiedade incontrolável, não estou conseguindo ter a minha energia do dia canalizada para o dia, eu estou esgotando ela com algo no futuro que não vai acontecer, ansiedade, por isso que a gente tem essa epidemia de ansiedade no mundo todo. E tanto como o cara que viaja demais e não aterriza, ou não consegue, na verdade, esse cara que viaja demais, ele viaja sem identificar os pontos. Então ele tem uma grande viagem, mas ele não tem os pontos que ele conecta. Ele viaja sem o mapa, né? Exatamente, os pontos são mapas, entendeu? Igual, vou dar o exemplo do Jobs de novo. Conectou qual ponto? Cara, Palm Top, com celular, iPhone, entendeu? Que é a combinatividade, que o Gun fala incansavelmente. Mas ele conectou esses 2 pontos e imaginou. Tipografia, né? Uso tipografia Imaginou o diferente. terceiro. Foi igual aconteceu comigo. Eu conectei os pontos. Caraca, música, vídeo. Aí desenvolvi marketing. Aí com isso, com música, vídeo e marketing, eu construí todos os negócios que eu tenho hoje, entendeu? Eu conectei esses pontos e até hoje uso, né? Tem muitas produções que a gente faz que o diferencial é o lado musical, porque eu passei 12 anos dentro de estúdio e outros caras que são empreendedores digitais ou diretores de cinema não têm essa experiência, então isso vira um diferencial para mim. Então o que acontece? O aterrissar é você olhar para a sua própria história, buscar os pontos que você vem lá da infância, que isso o Gun fala muito sobre isso, né? De você olhar para trás, fazer uma leitura da sua história, conectar esses pontos e visualizar no futuro os pontos prováveis que essa história pode terminar. Você começa a visualizar isso. Isso aqui é um ponto meio óbvio. Só que para ele acontecer precisa de imaginação, porque entre um ponto e outro não existe substância. E a substância sempre é a imaginação. Tu falaste do teu filho aí, eu lembrei que a gente tava há 3 dias, eu acho, aqui em casa, ali na mesa da área externa. Era de noite já. E é uma área externa que tem um monte de mato, assim, uma mata preservada, mato de verdade, assim, meio perto. Então, de noite, pode ter bicho, pode ter uns bichos ali e tal, sei lá. E ele tava de noite, tava ventando um pouco frio, não sei o quê. E tinha uma mesona lá fora. E aí, a minha filha papai, não sei o quê, vem pra cá. E aí, a gente tava, eu e tu, né, ao redor da mesona. A minha filha em cima da mesona, em cima, andando, é uma mesa grande, andando de noite... um vento, pode ter bichos ali, mas ela estava em cima da mesa
E a gente botando música, ela dançando com a luzinha de balada que eu tenho ali, em cima da mesa. E aí, eu de um lado, tu do outro, ela não é... Ela tá atenta que pode cair, a gente ali controlando. Então, assim, eu me lembro que naquela hora, eu até falei, né? É engraçado, né? Que assim, tipo assim, estamos aqui, passamos 1 hora, quase ela aqui dançando com a gente, pulava em cima da gente, a gente conversava um pouco nessas coisas, brincava com ela e tal. Foi produtivo pra gente, a gente ficou com ela gostou, foi tudo feliz. Mas, em muitas situações, as pessoas cruzam a imaginação negativa, o dark side vem e diz, vai pegar resfriado, aí tem bicho, isso é hora, já era tipo... E não dá pra gente conversar o assunto que a gente tem que conversar com a criança aqui. Guarda ela. É muito fácil imaginar um monte de objeção, ela vai cair, vai ficar resfriado e tal. E, cara, quando você já traz essa imagem, você já trouxe esse pensamento pro jogo e você já jogou pro universo que ela vai cair e tal. Claro que não tô falando de telepatia, não, imaginou, ela cai. Mas aumenta a probabilidade, né? Muito. E a gente ficou ali de boa, não pegou resfriado nenhum, claro, não tava tão frio, né? E já era 8h30, 9 horas, mas tipo, meia hora a mais, não vai... Moral da história, deu tudo certo. Deu tudo certo. E a gente se divertiu com ela, dançamos com ela, brincamos e deu tudo certo. Bem, eu acho que esse episódio, o objetivo é trazer à luz que imaginação é um negócio maravilhoso, é uma das coisas que faz o ser humano, mas que ela tem esse lado dark, esse lado obscuro, esse lado difícil, e que a gente tem que ficar nos auto-observando, talvez através do IC ou do Imagina. Toda vez que a gente traz uma imaginação, se a gente não está só trazendo uma construção de imagem negativa, exagerada, ou se está fazendo análise apurada de risco, porque se você está sequestrado pelo dark side da imaginação, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados 2 insights. Porque se você imagina um elefante voando aqui do nada, tá, e daí? Não, eu só imaginei. É uma imagem, mas ela não resolve nenhum problema. Quando você imagina um elefante voando e cria uma história do elefante que nasceu com a orelha grande, não sei o que, aí você resolveu um problema. De quê? De entretenimento das pessoas. Você entreter as pessoas, aí vira criatividade. Porque agora foi aplicada para dar solução para um problema, né? Tô usando o pensamento para me construir? Se não tá usando para construir, tá usando para destruir. Tá usando para sofrer por antecipação, porque 90% das coisas que você imagina não vão se concretizar.